Fala queridão, fala queridona, eu sou o professor Vasco, tô aqui no Mundo Física agora para te dar uma mão e desvendar qualquer mistério da física que tu tenha. Sempre que tiver uma duvidazinha, prende o grito aqui no nosso canal e vamos começar a trabalhar junto aqui para fazer da física a matéria mais fácil aí no colégio. Vem comigo! Queridão, olha só, vamos começar a falar aqui agora em dois conceitos importantes que tem ao longo do segundo ano e que a prova do Enem cobra muito isso. A prova do Enem fala muito sobre esse assunto porque é uma coisa que no nosso dia a dia muito se fala sobre temperatura e fala sobre calor. Olha só uma coisa, esse ponto de vista agora da física, ele é um ponto de vista mais molecular, pelo seguinte motivo. Todo e qualquer fenômeno que fala sobre temperatura e fala sobre calor, variação de temperatura, troca de calor, tudo tem a ver, na verdade, com a molécula. Todos os fenômenos físicos eles vão ser perceptíveis lá no ponto de vista molecular. Então agora a gente não analisa mais o corpo como um todo pelo seguinte motivo, porque não tem como a gente perceber os fenômenos do ponto de vista macroscópico. Tudo é do ponto de vista microscópico. Então vou começar falando o seguinte. Primeiro conceito, temperatura. Qual é a definição de temperatura? Temperatura é uma propriedade do corpo que está associado à agitação das moléculas. Então lembra do seguinte, sempre que falar em temperatura, a gente vai estar falando em agitação molecular. Agora lembra do seguinte, ó, quando fala em temperatura, duas coisas tem que tomar cuidado. Eu tenho alta temperatura, baixa temperatura. O corpo com alta temperatura é aquele corpo que tem uma grande agitação das moléculas. E o corpo que tem baixa temperatura é aquele corpo que tem baixa agitação molecular. E se alguém um dia te perguntar assim, ó, e o morninho? Morninho não existe, morninho é coisa de nenê. A tua mãe que fala morninho, tu não pode mais falar isso no colégio. Não te esquece disso, tá? Quando a gente fala em temperatura, em nenhum momento se fala em calor, porque são conceitos distintos. Para falar sobre temperatura, não é necessário falar sobre calor, porque são coisas diferentes, tá ok? Agora, vamos falar no seguinte. Calor. O que é esse mistério envolvendo o calor? Por exemplo, quando um dia está muito quente, a galera fala que está com muito calor. Isso é errado. Não é calor, não é algo que se tem. O que vem a ser calor? Seguinte, ó. Chega naquele dia friozão, aquele dia batendo o queixo de tanto frio em casa, e a primeira coisa que tu vai fazer é a tua mãe te dar aquele abraço, porque tu tá com os beiços roxos de frio, tu tá congelado de frio. Quando tu te encosta na tua mãe ali e ela começa a esquentar, muita gente pensava que tá havendo uma troca de fluidos. Com a tua mãe não pode trocar fluido. Cuida com isso aí, tá? Não pode. No, God! No, God, please, no! No! Na verdade, entre tu e a tua mãe, tá vendo ali uma troca de energia. Por que troca de energia? Tu tá com o corpo frio, baixa temperatura. A tua mãe dentro de casa, corpo quentinho, alta temperatura. Essa diferença de temperatura é a condição para que vocês troquem essa energia. E essa energia trocada, devido à diferença de temperatura, é o que a gente vem chamar de calor. Então vocês viram a diferença? Temperatura, propriedade de agitação. Calor, energia trocada devido à diferença dessas temperaturas. Esses dois conceitos têm uma diferença gritante. Então fica ligado nisso aí. Outro ponto importante que vale lembrar aqui é o ponto chamado de equilíbrio térmico. Olha só uma coisa. Os corpos vão estar trocando energia na forma de calor. Só que chega uma hora que eles param de trocar energia. Qual que é a condição para que pare essa troca de energia? Essa condição é o equilíbrio térmico. E o que vem a ser esse equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando os dois corpos que estão trocando energia, eles atingem a mesma temperatura. Aquele corpo que estava frio, ele esquentou, e o corpo que estava quente esfriou. Quando os dois chegaram na mesma temperatura, eles atingiram um ponto chamado de equilíbrio térmico. Mesma temperatura e nesse momento cessa a troca de energia na forma de calor. Então lembra disso. O equilíbrio térmico é a condição para que os corpos encerrem a troca de energia. E quando que os dois estão em equilíbrio térmico? Quando eles tiverem a mesma temperatura. Vale lembrar aqui uma coisa também, ó. A gente está falando em processo de troca de energia e vamos lembrar que esse processo pode ser de três maneiras. Quais são as três maneiras? Primeira, condução de calor.
Segunda maneira, convecção e terceira, irradiação. Qual é a diferença das três? A condução é a propagação de energia que ocorre exclusivamente nos corpos sólidos. Por exemplo, quando vocês pegam um recipiente e largam água quente dentro dele, vocês começam a perceber que o recipiente ele vai se aquecendo por um todo. Por que isso acontece? Porque a energia na forma de calor está se conduzindo molécula a molécula por meio da vibração. As moléculas começam a aumentar a vibração, vão empurrar suas vizinhas e isso vai dando aumento de temperatura. Segundo processo, convecção. A convecção é a transmissão de energia que ocorre exclusivamente nos fluidos. Por exemplo, quando pega a água, bota num recipiente e vai aquecer a água do recipiente, a água ela começa a se movimentar ali dentro por um processo chamado convecção. Na verdade, a água mais de baixo, ela se aquece por estar mais próxima da chama. Quando fica mais aquecida, ela sobe nesse recipiente. E aí a água de cima que está mais fria, ela acaba descendo. Então surge aí uma circulação de massas de fluido e essa circulação a gente chama de convecção. Essa convecção, na verdade, ela cria também como efeito os ventos. Não esquece de uma coisa, ó. A convecção é a propagação de energia por meio do movimento das massas de fluido. Massa de ar quente, massa de ar frio, massa de líquido quente, massa de líquido frio, que se movimentam num ambiente, num recipiente, em virtude dessa diferença de temperatura. Massa quente tende a subir, massa fria tende a descer. Diferença de temperatura, diferença de densidade e essa diferença de densidade é que vai posicionar. E para encerrar, irradiação. A irradiação é a transmissão de energia que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, lá do Sol, vem energia para nós dentro da luz. E essa energia que vem dentro da luz do Sol é calor. Essas ondas que transportam energia junto com a luz do Sol são chamadas ondas de irradiação. É a chamada irradiação térmica. A prova disso é que a gente, se parar no Sol, sente a pele da gente queimar por causa dessas ondas que estão interagindo com o nosso corpo. Então, esse é o terceiro processo. Cuida a diferença dos três. Detalhe, o terceiro processo, a irradiação, é o único que pode ocorrer no vácuo, além de ocorrer na atmosfera também. Feito então, queridão, feito, queridona, a partir de agora, o canal Mundo Física tá aí pra vocês, tirarem todas as dúvidas e também olharem esse meu rostinho bonito, né? Fique à vontade, a partir de agora, clica aí, curte, segue o nosso canal e vamos começar a tirar dúvida física. Não sei se ficou legal.